Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Hoje eu vim falar com vocês da aula número 11 e tem como tema livramento condicional e seus pressupostos. Bom, assim como a aula anterior, a aula 10, acabou ficando extensa, essa aqui também seguiu o mesmo roteiro. Então eu dividi ela em duas partes. Agora eu vou comentar com vocês a primeira parte da aula e depois eu faço um outro vídeo com a segunda parte da aula, mas todos os dois vídeos serão liberados no mesmo dia. Bom, para começar a falar sobre livramento condicional, eu lembrei de uma passagem na Bíblia, onde Jesus estava em um lugar e uma mulher que foi pega em adultério foi levada até ele, E essa mulher, ao ser levada até ele, na época, a lei dizia o seguinte: para que ela fosse considerada culpada, ou seja, ter cometido adultério, deveria ter mais de uma testemunha, ou seja, mais de uma pessoa deveria ter pego ela em flagrante, praticando o ato. E aí, no momento, essa pessoa seria julgada, levada para fora da cidade e seria apedrejada. Só que a primeira pedra a ser lançada é a pedra de quem pegou ela em flagrante, ou seja, dessas testemunhas. E não poderia ser uma só, tinha que ser mais de uma. E depois, todos aqueles que estavam em torno, em volta, poderiam lançar as suas pedras. Bom, e nesse caso, quando leva ela até Jesus, Jesus disse a seguinte frase, Jogue a pedra quem nunca cometeu nenhum pecado. Ou seja, atire a primeira pedra quem nunca cometeu pecado algum. E aí, nesse momento, todo mundo parou, pensou, a consciência já deve ter apitado, E acabou ninguém atirando a pedra nesta mulher. E Jesus disse algo para ela assim: vá e não peques mais. Carla, o que isso tem a ver com livramento? Bom, de acordo com José Frederico Marques, ele fala que é a liberdade provisória concedida sobre certas condições ao condenado que não revele periculosidade, depois de cumprida parte da pena que lhe foi imposta. Ou seja, cumpra essa condição, esses requisitos objetivos e subjetivos, que você não passará por esse tormento. Ou seja, que será concedido a você esse livramento. Você não continuará nesse tormento, que eu digo, dentro do sistema carcerário, mas poderá respirar o ar da liberdade, mesmo que provisória. Nesse caso, essa mulher, quando falou não peques mais, a condição, o requisito que Jesus colocou para ela foi: não cometa o mesmo erro, você já sabe a consequência que gera. Não faça mais isso, Corrija a sua rota, a sua vida, para que você possa seguir um caminho melhor. O livramento condicional, segundo Damásio de Jesus, ele diz assim: é a medida penal de natureza restritiva de liberdade. Não é um benefício, é a forma de execução da pena privativa de liberdade. Tá, mas Carla, o que é que você vai comentar, a respeito? Quais são as questões que você vai levantar a respeito do livramento condicional, deste tema? E eu vou falar desses pressupostos ou requisitos, objetivos e subjetivos. E vou falar também da ordem da oitiva, ou seja, no momento em que vai obter o livramento condicional, a apreciação das provas, quem é que pode se manifestar primeiro? Existe uma ordem? Não existe? Como é que isso funciona? Bom, eu já começo então a falar com vocês a respeito dos pressupostos objetivos. E quando a gente fala de pressuposto objetivo, a gente está falando da pena, do fato, de algo que foi colocado, imposto àquela pessoa. E de acordo com o artigo 83 do Código Penal, a pena tem que ser igual ou superior a 2 anos. Veja, se eu tenho uma pena que ela não é igual e nem superior a 2 anos, não há nem o que questionar, a parte do livramento condicional. Mas pode acontecer dele ter tido a primeira condenação e não foi nem igual a 2 anos, correto? Mas as demais condenações, ao serem somadas, elas ficam superior a 2 anos. Então ele fará jus, sim, ao livramento condicional.
Mas, Carla, para ele obter o livramento condicional, é somente a pena? Não, ele também tem que cumprir uma parte dessa pena, né? Porque senão fica até muito fácil chegar lá, falar que tem uma pena igual ou superior a 2 anos e já entrar com livramento condicional. Não, ele tem que cumprir uma parte dessa pena dentro do sistema carcerário, correto? E ele vai cumprir mais de 1/3 se o condenado não for reincidente em crime doloso e não tiver maus antecedentes, ou seja, ele não é reincidente em crime doloso, ele é primário, correto? Ele é primário em crime doloso e tem bons antecedentes, ok? Então ele vai cumprir 1/3. Depois ele pode requerer aí, né, o seu livramento condicional. Tá, mas se ele vai cumprir a metade, se ele for reincidente em crime doloso, ele vai cumprir mais a metade da pena. Veja, a reincidência é um agravamento para obter o livramento condicional, não é um impeditivo, né? Mesmo ele sendo reincidente, ele poderá obter sim o livramento condicional. Na verdade, ele terá o livramento condicional, correto? Só que ele vai ficar mais tempo dentro do sistema carcerário, ok? Agora, quando a gente fala dessa reincidência dolosa, né? Mesmo ele sendo reincidente doloso, né? Mesmo com essa reincidência, ele vai também ter que cumprir mais tempo dentro do sistema penitenciário. Por quê? Porque ele tem uma reincidência que a gente fala específica, né? Ele tem uma reincidência que a gente não vai falar contumaz, mas ela chega próximo a isso, né? Quando a gente fala de crime hediondo, a lei de crimes hediondos, a lei 8.072, né, de 90, quando a gente fala da lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, quando a gente fala do tráfico de pessoas e terrorismo, quando a gente fala da lei de tortura 9.455 de 97, olha, perceba, eu comecei falando que ele vai cumprir 1/3 da pena se ele não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Mas à medida que eu vou colocando questões mais difíceis, de forma mais gravosa, eu vou aumentando o tempo dele dentro do sistema carcerário, dificultando assim ou fazendo tardar, né, o seu livramento condicional. Nesse caso, nessas leis que eu comentei, ele vai ter que cumprir 2/3 da pena dentro do sistema carcerário, para depois ele poder, né, obter o seu livramento condicional. Mas a reparação do dano, Carla, pode acontecer? Não pode não, ela deve acontecer. A reparação do dano, ela só não irá acontecer se ele não tiver condições nenhuma, tiver zerado, assim, não tiver, não tirar, sabe? Desde que eu consiga comprovar que não tem como, é impossível. Nesse caso, essa comprovação faz com que, então, ele não consiga reparar o dano e, por consequência, ele não vai ser punido por não ter conseguido reparar o dano, visto que houve a comprovação de que ele não tem condições nenhuma para isso. Mas, para isso, eu preciso, como advogada, eu preciso comprovar que o meu cliente não tem condições para isso. Nenhuma, ok? Não é uma mera ausência, não tem condições nenhuma. E quais são os pressupostos subjetivos? Aí eu estou falando de quem? Da pessoa, né? Daquela pessoa que está cumprindo pena. Ele tem que ter bom comportamento durante o período da execução da sua pena. Ele não pode ter cometido falta grave no período de 12 meses. Ele tem que ter um bom desempenho no trabalho ou qualquer outra atividade que lhe foi atribuída. Ele tem que fazer com que o seu trabalho possa prover a sua subsistência de maneira honesta. Esses requisitos subjetivos, junto com os requisitos que eu já falei, os objetivos, faz com que ele possa, né, obter o livramento condicional, ok? Carla, mas qual é a ordem dessa oitiva? Bom, vejamos. Se eu estou diante do juiz, eu tenho como defesa, eu tenho as provas, né, que o meu cliente, né, cumpriu os requisitos objetivos e também cumpriu os requisitos subjetivos, ok?
então ele vai obter o livramento condicional. Diante do juiz competente para analisar o fato, né, todas essas provas, existe uma ordem para a manifestação. Não é festa, não é bagunça. Tem que ter uma ordem para isso. E onde é que eu encontro isso na lei? Artigo 112, parágrafo 2º da LEP. Eu vou ler na integralidade, que diz assim: a decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento também será adotado na concessão de livramento condicional, de indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Ou seja, o Ministério Público se manifesta, depois a defesa se manifesta. Não há bagunça não há inversão de ordem não, tá? A ordem está estipulada e ela deve ser obedecida. O último lembrete que eu coloco aqui para vocês é, mesmo que a ação praticada por esse custodiado, né, o fato praticado, o fato delituoso praticado por esse custodiado tenha sido repugnante de forma veemente pela sociedade, tenha sido algo assim inimaginável que o ser humano seria capaz de cometer, mesmo diante de tamanha gravidade, não é impeditivo, não é meio de impedir o livramento condicional. O que vai acontecer é que ele vai ficar mais tempo dentro do sistema carcerário, mas isso não impedirá ele de obter o livramento condicional quando ele cumprir os requisitos objetivos, que é o cumprimento da pena, e juntamente com os requisitos subjetivos, o bom comportamento, não cometer falta grave no período de 12 meses, né? Trabalhar de forma correta dentro do sistema carcerário, prover da sua subsistência de forma honesta, tudo isso obedecendo todos os requisitos objetivos e subjetivos, mesmo que o fato praticado por ele tenha sido horrendo, né, de uma gravidade sem igual, não é meio impeditivo, vou frisar de novo, não é meio impeditivo para a obtenção do livramento condicional. Bom, essa é a primeira parte do vídeo, eu vou me preparar para iniciar o segundo vídeo e colocar a segunda parte para vocês. Tudo liberado no mesmo dia. Um ótimo dia, bons estudos e até a segunda parte do vídeo. Até lá!